Bom, agora então nós vamos achar os momentos fletores em cada um dos pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e momento máximo. Vamos começar pelo momento fletor em A. Momento fletor em A. Quanto que ele vale? Para a gente calcular os momentos fletores, nós sempre vamos pegar o ponto pré-definido e nós vamos analisar a nossa viga olhando ou para a direita ou para a esquerda, tá? Quando a gente olha o momento fletor, o ponto A, tá? O que vocês acham que é mais fácil? A gente analisar a viga aqui toda para a direita ou a gente olhar para a nossa esquerda que não tem nada acontecendo, né? Não tem nenhum tipo de esforço? Eu acho que é muito mais fácil nós olharmos para a esquerda, certo? Porque como não tem nada acontecendo, não tem nenhuma força atuando, a gente conclui então que o momento em A ele é zero. Partindo desse princípio, a gente também já pode definir que o momento fletor em B, quando a gente olha aqui para a direita, ele também não tem nada, nenhum tipo de força atuando. Então, momento em B é igual a zero, tá? O que eu quero deixar claro também é que se a gente olha esse ponto A aqui, e se nós olhássemos para a direita e calculássemos tudo isso, você pode ter certeza que você também encontraria o momento fletor em A é igual a zero, tá? Isso é uma regra clara das estruturas em equilíbrio. Você olha para a direita ou para a esquerda, elas vão ter que estar equilibradas quando a gente analisa o momento fletor, tá? Vamos agora então partir para o outro momento fletor, que é o momento fletor em C. Tá? Então, momento fletor em C, nós podemos olhar ou para a direita ou para a esquerda. Vamos olhar para a nossa esquerda, porque daqui para cá ela tem menos esforços, então vai ficar um pouquinho mais simples a nossa análise. Então, se a gente for desenhar aqui esse corte a partir de C, olhando para a esquerda, quais são os esforços aqui? Nós temos o VA, que é igual a 6,8 kN, e nós temos a carga distribuída de 1,5 kN acontecendo aqui numa distância de 2 metros, tá? Então vamos calcular. O momento fletor a gente padroniza da seguinte forma: quando a gente olha para a nossa esquerda, o sentido dele vai inverter, tá? Tudo que é no sentido horário, ele vai ser positivo. Quando a gente olha para a direita, tudo que é no anti-horário é positivo, tá? Depois a gente analisa o momento em D, por exemplo, que a gente olha para a direita e vocês vão entender essa inversão. Tá? Então, momento em C, estou olhando para a esquerda, então, como convenção, tudo que faz a minha estrutura gerar no sentido horário é positivo. Tá? Então, o VA, ele gira aqui a partir do ponto C, a minha estrutura no sentido positivo. Então, VA, ele é positivo, 6,8 vezes a distância de 2 metros. Tá? Carga distribuída, 1,5 vezes 2, tá? Nós vamos chegar no valor aqui de 3, que vai se posicionar aqui no meio da viga. Ou eu posso fazer direto essa conta. Primeiro, é positivo ou negativo? É negativo porque vai girar a minha estrutura no sentido anti-horário aqui nesse caso. Então, menos 1,5 vezes 2 metros. Essa conta aqui é o mesmo cálculo para chegar na carga concentrada, tá? E se eu fizesse esse cálculo aqui, daria menos 3. Qual que é a posição que eu tenho que pôr? Na metade do vão. Então, nada mais é do que 2, que é a distância, dividido por 2. É metade. Então, para fazer direto, ao invés de você ter que transformar em carga concentrada, posicionar no meio da viga, já faz dessa forma. Multiplica para achar a carga concentrada vezes a distância. Então, isso aqui é referente à distância, isso aqui referente à carga. Menos 1,5 vezes 2 dividido por 2, mais 6,8 vezes 2. Vamos fazer aqui então. 6,8 vezes 2 é igual a 3,6. Menos 1,5 vezes 2 dividido por 2. Tudo isso eu vou chegar em 10,6
positivo. Unidade de momento fletor, kN vezes metro, tá? Momento fletor em D agora, tá? Vamos olhar para a nossa direita que a viga é mais curta, tá? Então, quando a gente desenha aqui, aqui está o ponto D, aqui está a nossa carga. Nós temos uma carga distribuída nesse trecho de 1,5 kN por metro. Aqui o VB, que vale 7,7 kN, e essa distância toda aqui é de 2 metros, tá? Muito bem. Então, como a gente está olhando para o lado direito, agora a convenção é de que anti-horário é positivo. Então, olhando aqui do ponto D, nós temos, vamos começar com a carga distribuída. Ela gira a minha viga aqui no sentido horário, então vai ser menos 1,5, vamos calcular direto, vezes 2 dividido por 2. O VB é positivo, porque gira no sentido anti-horário, que vale 7,7 vezes a distância de 2. Eu vou ter aqui que é o meu momento fletor em D, é de deixa eu confirmar, 12,4 kN vezes metro, tá? E agora o meu último ponto que eu preciso calcular é o momento máximo. Máximo, tá? Meu momento máximo. Muito bem, gente. O momento máximo, agora nós temos uma observação, né? Nós temos uma situação diferente, que é o fato de a gente não saber exatamente aqui onde que ele está posicionado na minha viga, certo? Ele está mais ou menos por aqui, assim, tá? Mas eu não consigo dizer precisamente qual que é a distância do meu momento máximo em relação ao ponto A ou em relação ao ponto B. Então, nós precisamos definir aonde está esse momento, porque eu preciso de uma distância conhecida para poder calculá-lo. E a gente vai fazer isso a partir do próximo vídeo.